Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu andei um pouco ausente aqui do canal de YouTube em função da organização do site da Revolução Industrial Brasileira, que já estreou. Se você não conhece, está convidado para conhecer. O canal e o site vão estar mais integrados, né, replicando conteúdos, uma coisa apoiando a outra a partir de agora. O endereço vai estar fixado no comentário, no primeiro comentário desse vídeo aqui embaixo. E, portanto, depois de um certo tempo afastado das grandes entrevistas que a gente sempre conduziu aqui no canal, eu retorno hoje a essa prática muito importante, que muitos de vocês valorizaram tanto ao longo desse primeiro ano de trabalho aqui na Revolução Industrial Brasileira, trazendo um grande conhecedor, um especialista mesmo nas indústrias aeronáutica e de defesa do Brasil. Ele é o professor Marcos Barbieri, da Unicamp, a quem eu já agradeço muito a oportunidade de entrevistar. Dou as boas-vindas e coloco a primeira pergunta. Professor, lá no site da Revolução Industrial Brasileira, nós começamos a cobrir um assunto que apareceu assim muito logo que estreamos, né? Que a gente está chamando de desnacionalização da indústria de defesa, né? Contrariamente ao que se poderia pensar, certas empresas do setor de defesa brasileiro, fabricantes de armamentos e também de outras, né, divisões de coisas que são compradas, né, pelas Forças Armadas e Policiais do Brasil, estão retirando suas linhas de produção do país para colocar em outros países a fim de contornar a legislação brasileira. E aí tem alguma série de medidas, né, do governo brasileiro que parece que está ajudando nesse processo. O senhor, como especialista nessa área, o que tem a nos dizer sobre isso? Isso está acontecendo, não está acontecendo? Como tem sido esse processo? Qual a sua visão aí? Muito obrigado. Marcos Barbieri, a palavra é sua. Obrigado, Fausto, muito obrigado. É uma honra poder estar aqui com você, com essa sua iniciativa extremamente louvável aqui para o nosso país. Vamos lá, primeira pergunta, já começa com uma pergunta, vamos dizer assim, um pouco difícil, né, no bom sentido, né? Eu pediria um pouquinho de paciência para os seus ouvintes, para nós detalharmos um pouquinho mais, né? Basicamente, o que nós estamos verificando é no setor hoje de que nós chamamos de armas e munições leves, basicamente armas e munições leves, revólveres, pistolas, munições leves. Está existindo, claro, uma preocupação de grandes fabricantes, principalmente uma grande fabricante brasileira. O mercado brasileiro é um mercado muito concentrado, e você tem uma grande fabricante que chama-se CBC Taurus, né? Na verdade, ela é a CBC, hoje, ela é a terceira maior fabricante de munições leves do mundo, né? Inclusive com fábricas na Europa, particularmente a Alemanha, a República Tcheca, é uma fornecedora, inclusive, para a OTAN, a partir de bases da Europa, da área de munição, e a Taurus, que depois ela adquiriu a Taurus recentemente, e a Taurus passa a atuar em armas leves. A Taurus já vinha com unidades produtivas nos Estados Unidos, e agora, nos últimos anos, ela fez dois movimentos interessantes para os Estados Unidos. Ela adquiriu uma fabricante nova, a Heritage, né, que era uma fabricante americana, e construiu uma nova fábrica própria na Geórgia, que é uma das maiores fábricas, 2.000 armas leves por dia, mais ou menos, é a produção dessa unidade. Só para nós colocarmos um pouco. Então, qual a posição da Taurus no mercado americano? Para que nós percebamos, para termos uma ideia de quem que é a Taurus. A Taurus tem mais ou menos 15% do mercado americano, que é o maior mercado do mundo. Ela é uma das líderes do mercado americano em produção de armas leves. Quando eu entro no mercado de revólveres, que são só as armas mais simples, aquela, desculpa a expressão, do cowboy, ela tem 40% do mercado. Então, o revólver do cowboy americano, né, sendo um pouco irônico, hoje é fabricado por uma empresa brasileira, grande parte. Até aí, um processo de internacionalização dessa empresa, ou de outras empresas que nós pudermos verificar em outros setores, seja da área de defesa, aeroespacial, ou mesmo fora, né, outras empresas, isso é muito bem-vindo. Esse processo de internacionalização para ocupar o mercado, e nós temos um player com uma operação global, é algo interessante, é algo que você fortalece empresas brasileiras para que elas possam atuar globalmente. Entretanto, o que se tem observado mais recentemente, uma crítica, é até que ponto que você tem uma linha tênue entre a internacionalização e a desnacionalização. Não no caso do controle da empresa, mas uma desnacionalização da produção.
Porque claramente, dado o que você colocou, basicamente 2 elementos. Normas, regras de aquisição, que no caso de armas e munições leves brasileiras, você tem critérios extremamente longos, você tem que passar por testes, e a tributação, no qual alguns tributos são tributos especificamente do Brasil. Quando eu importo as armas importadas, os tributos são menores e a regulação é menor, o que as empresas fazem? Então, mais uma empresa que tem a unidade produtiva fora, ela passa o quê? A aumentar a produção fora para atender o mercado brasileiro. Opa, aí já não passou, nós já estamos passando do limite, né? Já passamos além da internacionalização. Significa o quê? Eu estou levando parte da produção brasileira, ou parte da produção que poderia, seja da produção real ou da produção potencial, digamos, que poderia ser ampliada no Brasil, para ser produzido fora do Brasil, por questões de regras, por questões tributárias. Aí eu passo a ter um problema. Aí eu passo a ter... Então, nesse sentido, né, colocando da onde eu... procurando entender. Fora o quê? Isso eu estou baseando numa empresa brasileira que tem unidade lá fora. Mas e as empresas menores que não têm? Essas não vão ter condições de competir. Ao contrário, empresas estrangeiras que não têm unidades produtivas no Brasil vão passar a ter um ganho grande num mercado importante, que é o mercado de armas leves. Tanto no mercado público, nós só imaginar as polícias, o conjunto de polícias, de guardas municipais, polícia federal, a demanda que eu tenho dentro do Brasil por aquisições de armas e munições leves. Pelo menos nesse ponto, nesse setor. E, Marcos, uma vez que isso está acontecendo, quer dizer, contribui-se ainda mais para o já bastante avançado e infame processo de desindustrialização do Brasil, que nos traz problemas de longo prazo, dado que isso corrói, né, a capacidade futura, né, de aquisição de complexidade, sofisticação produtiva e, portanto, de melhor nível de renda, encadeamentos econômicos que podem trazer para a sociedade brasileira níveis, né, melhores de renda, níveis de qualidade de vida, para o Estado, níveis de arrecadação maiores, etc. Só que a base industrial de defesa brasileira é muito ampla, pouca gente conhece, né? Pouca gente sabe, de fato, que existe uma base industrial de defesa, né? E, através dela, nós ainda temos várias possibilidades de reconstruir o tecido, uma parte, pelo menos, do tecido industrial de maior sofisticação, né? E eu queria que você comentasse isso, porque eu que participo da indústria, e você mais ainda, né, sabemos aqui que, né, a importância de uma Embraer, a importância de uma AKR, a importância de uma da CBC, a importância da Inbel e várias outras atuantes, né, empresas atuantes desse setor, que movimenta mais de R$1 bilhão e emprega... Aliás, movimenta vários bilhões de reais, é mais do que isso. E 1.100.000 empregos, acho que o dado correto é esse, né? Estabelecidos no Brasil. Conta pra gente que retrato é esse da base industrial de defesa hoje no Brasil, que problemas ela tem, até onde ela conseguiu chegar. Se puder resumir, seria ótimo para o público. Olha, agradeço. Essa é uma pergunta ampla e, claro, importante, né? Porque eu tenho uma abrangência aí da base industrial de defesa. Eu vou começar um pouco por um conceito. Eu vou começar com um conceito aqui importante, que é o conceito, o que é um produto de defesa, para eu entender o que é uma base. Por que eu não chamo de indústria de defesa? E você corretamente, né? Não são todos, mas corretamente colocou base industrial de defesa. Vamos começar por aí. Quando eu falo de uma indústria automobilística, de uma indústria aeronáutica, de uma indústria de computadores, eu estou falando de produtos que têm, de alguma maneira, uma base técnica comum, semelhante. Quando eu falo de indústria de defesa, eu não estou centrando na base técnica, eu estou centrando no demandante, isto é, para quem o produto é demandado. Então, a base industrial de defesa, um produto de defesa, ou melhor, se for um produto estratégico, que é um produto estratégico de defesa, que é aquele que, pela sua qualidade, complexidade, sofisticação, etc., importância, né? Mas são produtos de defesa. Então, o que é um produto o que faz com que seja um produto de defesa? Ele ser demandado para a defesa do país. Então, eu passo a incluir no produto de defesa desde uma munição leve, que eu acabei de falar, ou armas leves, até um submarino de propulsão nuclear, ou um avião
de transporte de 26 toneladas, ou uma fragata. Então, eu passo a envolver diversos setores industriais. Então, eu passo a envolver mecânica, eu passo a envolver indústria química, eu passo a envolver indústria aeronáutica, indústria naval, indústria de material de transporte, e assim por diante. Então, quando eu falo da complexidade da indústria de defesa, e da base industrial de defesa, até eu tenho hora que eu confundo, né? Da base industrial de defesa, eu estou englobando esse conjunto de indústrias. Então, ela passa. Qual a outra característica importante dessa base industrial? O produto de defesa, ele só serve se ele for pelo menos igual ao do seu oponente. Né? Caso contrário, ele não vai ter muita utilidade. Ele vai ter que ser pelo menos equivalente ao do seu oponente. Seja um avião de transporte militar, um fuzil, um caça, ele tem que ser... Então, são produtos que, do ponto de vista tecnológico, você caminha para a fronteira. Então, em qualquer dessas indústrias... Então, se eu pegar a indústria naval, qual que é o produto tecnologicamente mais avançado da indústria naval? A produção de submarinos. Aí, na superfície, a produção de fragatas. Né? E na indústria aeronáutica, qual que é o up-to-date da indústria aeronáutica? A produção, por exemplo, de aviões de caça. É onde eu incorporo mais tecnologia. Só para ter uma ideia do que significa isso, por exemplo, o Boeing 787, que foi o último avião de grande porte desenvolvido pela Boeing, ele teve um custo de desenvolvimento de aproximadamente 15 bilhões de dólares, então, um pouco mais se eu atualizar o valor presente, 15 bilhões de dólares. No mesmo período, foi desenvolvido um caça pequeno, que cabe relativamente pequeno em dimensões, que é o F-35, cujo custo de desenvolvimento foi de 55 bilhões de dólares de desenvolvimento, não estou falando aquisição de aeronaves. Então, nós passamos a ter o quê? A base industrial de defesa em âmbito mundial, ela tem uma importância de puxar tecnologicamente setores, de ter essa questão. E no caso do Brasil, apesar das nossas limitações e de todos os problemas, o Brasil desenvolveu, basicamente em 2 períodos. Vou procurar ser breve aqui. Anos 70, nos anos 70, você tem o quê? Uma reorganização do que o Brasil tinha, que era basicamente armas leves. Eles criam você já tinha a CBC, já tinha a área militar estatal, que eles reorganizam e criam a Imbel, que está fazendo 45 anos agora, uma empresa de uma importância fenomenal para o Brasil, para a defesa, para a produção de munições básicas, etc. A CBC, depois Taurus. A Taurus, e é um processo também de nacionalização de algumas empresas que tinham. Então, tinha a Beretta, que fabricava no Brasil, passa a ser incorporada pela Taurus. Né? Então, primeiro você reorganiza o que tem e nacionaliza. E investe em novos. Cria Embraer em 69, começa a produzir fragatas. Então, você vai naquela lógica de industrialização do Brasil, quer dizer, a lógica da base industrial ela não está desacoplada da nossa lógica digamos, de política industrial, principalmente dos anos 70. Milagre, e principalmente segundo o PND. É onde você avança. Né? Ela está dentro desse processo do milagre segundo o PND. Quando você tem a crise do final dos 80, e principalmente as políticas neoliberais, vamos dizer assim, de maneira simplificada, dos 90, você tem um baque, mas você, de alguma maneira, preserva algumas empresas. Algumas vão à falência, por exemplo, a Engesa, que era uma das maiores fabricantes do mundo de veículos leves. Outras encolhem, né, de tamanho, fazem processo de downsize, e algumas, graças à capacidade dual, é o caso da Embraer, que ela fabrica avião militar e civil, você mantém. E no caso da Embraer, ela até fortaleceu muito. Quando você começa a recuperar a economia, segundo metade dos anos 90, e principalmente nos 2000, quando você passa a ter uma recuperação, há uma busca por recuperar a base industrial de defesa brasileira. E um conjunto de novos projetos que são colocados à mesa, principalmente o que eles reúnem. Não é que eles já estavam, quer dizer, já tinham projetos que estavam colocados militares importantes, mas você, dentro de um projeto de organização, cria o Estratégia Nacional de Defesa. Na verdade, eu estou sintetizando, né? Até a Política Nacional de Defesa, mas principalmente a Estratégia Nacional de Defesa de 2008, ela tem esse mérito que ela tem um lado lá
que é política industrial, com algumas deficiências, limitações, simplificações, exageros, né? Mas está lá a política industrial para a área de defesa e que vem. E agora, obviamente, com a crise que nós temos do Estado, você também impacta novamente na crise da base industrial de defesa. Então, em resumo, nós temos o que é uma base industrial de defesa? Que ela tem um período histórico, ela não nasceu hoje, ela avança para setores, desde setores tradicionais, ela é muito heterogênea. Então, o Brasil tem desde uma tradicional fabricante de munições como a Imbel, ou de armas leves como Taurus, até empresas, por exemplo, como a Cryptos, ou empresas da área de criptografia, empresas da área de comunicações seguras, de software, né? Uma AKR Engenharia, que é um exemplo de engenharia, não só de engenharia, não apenas no sentido da engenharia de materiais, de projetos, mas a engenharia de sistemas, né? Ela passa a ter uma capacidade de integração de sistemas, que é uma empresa exemplar para o Brasil, em inovação. A própria Embraer, a Embraer é a grande, né, empresa que avança, que é aquela que sobrevive, mas quando você avança, digamos, embaixo dela que você vai agregando. Tanto que, por exemplo, agora, recentemente, nós tivemos a licitação das fragatas leves, da Marinha, e foi feito o quê? Uma joint venture entre a empresa alemã, que é do projeto, né, com a Embraer, que tem a capacidade de integração de sistemas complexos, para poder operar. Então, nós temos uma base industrial de defesa heterogênea, como é o segmento. Temos uma base com produtos que variam de nível de complexidade, desde produtos simples, básicos, até produtos de alta complexidade e sofisticação, com competências em algumas áreas e também com deficiências em muitas dessas áreas aí. Então, depende de algumas áreas com escala razoável, escala internacional, outras com escala totalmente irrisórias para operação. Então, tem bem heterogênea aí. E importante para esse conjunto de indústrias que nós temos no país. Então, pensar numa política que possa, de alguma maneira, recuperar, digamos, a nossa indústria, a nossa complexidade, a nossa sofisticação tecnológica, eu acredito que passar, pelo menos parte dela, pela base industrial de defesa, seria uma estratégia, no mínimo, conveniente para o Brasil, né? Sim, sim, de acordo. E com relação a isso, eu te pergunto o seguinte, assim, e eu não quero de nenhuma maneira colocar você em nenhuma saia justa, por favor, não se sinta numa saia justa, mas nós estamos hoje vivenciando uma experiência de governo inédita no Brasil, né? Um governo eleito, porém recheado de militares, né? Até, pelo menos após aí o período, né, da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos tido governos de civis ou de militares em regimes não democráticos, né? E agora tem essa situação híbrida. E talvez isso devesse nos levar a pensar, talvez, senso comum, né, que esses militares estivessem preocupados em reativar ou estimular a base industrial de defesa e, portanto, dar uma contribuição econômica ao país consistente. Mas até onde eu consigo perceber, não é isso que acontece. Qual a sua avaliação sobre os atuais militares, né, dentro das estruturas de poder no governo federal e, né, a Estratégia Nacional de Defesa, sua execução, sua permanência, suas capacidades futuras? Como é que você está avaliando isso aí? Olha, essa é uma pergunta um pouco complicada de responder, até pela questão dos militares. Eu procurar responder da seguinte maneira, Fausto. Eu não vou entrar na questão dos militares, até como é que estão no poder, até por uma questão que eu colocaria. Dentro do grupo de militares, você tem uma grande heterogeneidade, né? Assim como entre economistas, digamos, nós temos economistas com uma visão extremamente liberal e outros não, entre os militares também isso é visto, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto de alguns militares com uma visão de política industrial, uma visão nacional, uma visão de mundo, assim, uma visão
da qual bastante avançada, uma preocupação muito grande com o nacional, né? Eu acredito que você tem uma preocupação, de um lado, com preservação de alguns projetos estratégicos. Isso, quer dizer, espremendo um pouco, na hora que você sai um pouco das questões gerais, das questões polêmicas, do que está colocado, independente disso, o que eu verifico em alguns pontos, sem entrar em outras discussões, uma preocupação em preservar alguns projetos estratégicos, né? Isso num momento de crise que nós estamos vivendo, de crise econômica, e agora uma crise econômica ainda mais no momento de pandemia, né? Você poderia dar exemplo dos projetos? Poderia, claro. Vou citar os principais, sim. Então, esses projetos estratégicos, você tem um direcionamento que são projetos que foram, digamos, sistematizados lá no Estratégia Nacional de Defesa. Na verdade, o que a Estratégia Nacional de Defesa ela coloca? A Estratégia Nacional de Defesa tiveram basicamente dois grandes autores. Foram os ministros Mangabeira Unger e o ministro Nelson Jobim. É claro que eles coordenaram, eles orquestraram algo muito maior, né? Onde participaram, obviamente, os próprios militares, pessoas de outras instituições públicas, acadêmicos, que procuraram, de alguma maneira, fazer uma estrutura. E a Estratégia Nacional de Defesa ela tem algo muito importante, que eu acho que é isso que os militares deveriam estar atentos. Ela tem uma coisa que ela começa pelo lado certo. Ela fala do qual a defesa é mais do que a base industrial, a defesa em si é a outra face do desenvolvimento. No fundo, é isso que ela fala. Ela começa exatamente pelo lado correto. Na qual a base, a estrutura de defesa, mais do que a base, a própria estrutura, porque a Estratégia Nacional de Defesa, eu peço desculpas, é que ela basicamente está colocada, ela tem basicamente 3 temas. Uma, é como é que eu vou organizar as forças para que elas possam atender melhor a defesa do país. O que eu preciso? Segundo, como é que eu vou prover isso? Aí entra a base industrial de defesa e a parte que eu chamei de política industrial. E a terceiro, que é com relação aos recursos humanos, principalmente a questão do alistamento militar, formação dos militares, etc. Então, esse conjunto que eu vou colocar de defesa, que é o operacional mais as aquisições e mais a própria formação dos militares, a defesa ela é fundamental, porque a defesa é o que vai garantir uma autonomia para o desenvolvimento nacional. Eu só vou ter desenvolvimento nacional, ainda mais de um país, com as dimensões continentais que nós temos. É só imaginar o que seria um país como o Brasil, com nível de renda e de produção de Portugal ou da Espanha, né? O que esse país ia representar em âmbito mundial? Quer dizer, eu já colocaria o Brasil num patamar que vai começar a incomodar várias pessoas. Vai começar a questionar, porque nós vamos ter que defender os nossos interesses e nem sempre os nossos interesses são convergentes com os interesses dos demais países, sejam eles quais forem. Então, nesse sentido, para que eu possa garantir a minha autonomia de desenvolvimento, eu preciso de uma defesa. Por outro lado, eu só vou ter defesa se eu tiver capacidade de desenvolvimento. Eu só vou ter defesa se eu tiver uma capacidade de desenvolvimento, principalmente tecnológico, produtiva, etc. Então, ele começa muito bem, a Estratégia Nacional de Defesa, de colocar essa contraparte. Então, eu acho que é isso que muitas vezes eu vejo um pouco perdido, ultimamente, assim, de haver uma preocupação, talvez, de alguns grupos militares em preservar os projetos estratégicos, mas é importante também que esses projetos estratégicos sejam contraparte de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, eu acho que essa é a grande questão que nós temos. Que os militares, ou não militares, que operam nessa área, que recuperem esse ponto-chave, esse ponto central. Olha, é claro que eu vou precisar da defesa, eu também não vou cair do outro lado, não precisamos de defesa. O que é isso? Né? Só alguém que não tem a menor noção de história, de geografia, de conhecimento, para perceber a capacidade de dissuasão que um país das dimensões do Brasil precisa ter, né? Em todas as áreas.
Por outro lado, você precisa ter... Então, é isso. Então, você perguntou para mim quais projetos estratégicos. Vamos citar alguns importantes. O primeiro deles, na minha opinião, mais importante, é o projeto do submarino nuclear. Que é um projeto, primeiro, propulsão, né? Não é arma nuclear. O Brasil não fabrica arma nuclear e até a própria Constituição brasileira nos impede. Se algum dia o Brasil resolver, algum governo, ou o próprio país como um todo, a sociedade brasileira, resolver, em algum momento, ter arma nuclear, ela, em primeiro lugar, vai ter que mudar a própria Constituição. Então, não é disso que nós estamos falando. Mas os submarinos nucleares, o projeto de submarino de propulsão nuclear é um projeto da Marinha-chave. O submarino nuclear ele tem uma capacidade de dissuasão, né? 4 ou 5 submarinos nucleares, até menos, 3 ou 4, no Atlântico, nenhuma marinha vai entrar aqui tranquilamente. Nenhuma outra marinha do mundo vai navegar tranquilamente, sabendo que tem 3 ou 4 submarinos nucleares embaixo do oceano, próximo da frota deles. Isso é uma tecnologia que você exerce o quê? Um poder de dissuasão, olha, evita esse problema. Então, claro, envolve o quê? Tecnologia nuclear, que de todas é a mais difícil, que tem que ser desenvolvida toda, que ninguém passa. Ah, mas tem um acordo com os franceses. Não, tudo bem, um acordo para a produção do casco, do projeto é importante. Foram os únicos que abriram a tecnologia do casco para o Brasil. E o casco de um submarino nuclear, que eles sabem o que é fazer submarino nuclear. Por exemplo, a Alemanha, o Brasil tinha um acordo com a Alemanha para a produção de submarinos nos anos 80, começou o acordo nos 80, e o Brasil produziu alguns submarinos com tecnologia alemã aqui no Brasil. Só que eram submarinos do qual a tecnologia era convencional. Os alemães não dominam a tecnologia nuclear. Então, para o Brasil passar para outra etapa, ele precisou fazer acordo. Outros acordos. Gripen, o avião de caça, o acordo com a Suécia. Fundamental. Né? Na minha opinião, acho que talvez poderia colocar na história como talvez um dos melhores acordos de transferência de tecnologia do mundo. Né? Até porque, seja pelo custo baixo e seja pela capacidade de absorção que nós temos. É excelente porque nós temos alguém que pode absorver bem, que no caso é a Embraer. Então, você só consegue absorver tecnologia se você tem tecnologia. Então, um exemplo excelente. O KC-390, que é um avião de transporte aí de 26 toneladas, mais ou menos. Então, um avião de transporte militar que entra na categoria de um avião que chama-se Hércules, que até hoje é um avião dos anos 50. O Hércules é um projeto dos anos 50, que é produzido até hoje pela Lockheed Martin, claro, em versões novas, e que domina esse mercado. A Embraer está entrando com o projeto. Agora eu vou entrar com um projeto de 60 anos depois, com um projeto inovador, 60 anos depois, com custo bem mais baixo. Tem o projeto do Sistema de Vigilância de Fronteiras, que é o SISFRON. Então, que envolve principalmente integração de sistemas complexos, softwares. Então, são alguns dos projetos, eu poderia citar outros aqui, nós podemos até citar outros com calma, mas eu me ateria, por exemplo, a esses principais projetos aí, que de alguma maneira estão sendo mantidos. Então, o que eu vejo? Pelo menos algum núcleo lá fora dessas discussões de ações, do que os militares estão fazendo em outras áreas, que não as das quais eles, digamos, tinham as prerrogativas, digamos, da própria operação deles, da área militar, então, não vou entrar nessa discussão, mas dentro da área militar, o que se verifica ainda há uma preocupação com a manutenção dos projetos estratégicos, o que, em parte, na minha opinião, é importante. Acho que o que seria importante é que recupere-se o outro lado, isto é, que esses projetos estratégicos sejam a face de um outro projeto maior de desenvolvimento do país. Então, seria isso que é importante, que se recupere, pelo menos o que está no papel, o que está colocado lá, muito bem fundamentado, onde se começa a Estratégia Nacional de Defesa. Poxa, excelente sua resposta, Marcos. Assim, fiquei realmente feliz de ver esse retrato, né, e de entender que existe uma possibilidade ainda de usarmos a Estratégia Nacional de Defesa para aquilo que ela, né, pode ter como fruto, né, para o bem da sociedade como um todo, né, porque você sabe que no Brasil a cultura é toda muito imediatista,
né? Nos acostumamos a ver as coisas muito dentro do curto prazo. Então, ter uma noção de que é possível pensar essas coisas no longo prazo, enxergar os benefícios de longo prazo, ajuda a justificar a manutenção de projetos que, sim, são caros, né? Porém, são absolutamente necessários. Sem eles, né, não vai ser a crise do arroz que vai nos derrubar, vai ser uma crise permanente de tudo, né? Que vai nos derrubar permanentemente, né? E aí, realmente, o retalhamento do Brasil, né, sem qualquer condição de oferecer resistência, é um dado de algum momento no futuro. Mas isso não acontecerá, nós vamos continuar brigando para que isso, né, o Brasil continue unitário, né, bem defendido, soberano e independente na melhor das hipóteses e, claro, buscando, né, o seu desenvolvimento tecnológico, material e econômico. Sobre um desses projetos, eu queria que você detalhasse mais. É o projeto Gripen. Você acaba de classificar como um dos melhores casos de transferência tecnológica do mundo, né, de toda a história. Pois bem, e de fato eu concordo, assim, mas o pouco que eu conheço, eu queria primeiro que você explicasse melhor a história desse processo, dessa ideia de produzir Gripens, né, caças suecos dentro do Brasil na Embraer, mas também sob a luz de uns fatos que começaram a ocorrer recentemente, porque, por exemplo, a produção do Gripen começou há pouco, né, acredito que esse ano, 2020, no Brasil, mas a Saab, que é a empresa sueca, anunciou recentemente a aquisição de uma fornecedora brasileira, né, de sistemas para o Gripen. Então, de certa maneira, começou a ficar uma condição meio esquisita, porque, né, eles transferem a tecnologia, mas a empresa que vai desenvolver a tecnologia no Brasil, eles foram lá e compraram. Então, eles retomaram a tecnologia transferida, ao menos parcialmente. Isso é uma interpretação minha, de jornalista. Eu queria ouvir você a respeito do Gripen, do processo inteiro, né, e especificamente desse tipo de ocorrência. Se de fato significa que a transferência tecnológica encontra certas barreiras de interesse no meio do caminho. Tá, excelente. Aí tem duas perguntas, né? Acho que uma do Gripen e a outra questão do quanto as transferências que podemos falar do Gripen ou de outros projetos são importantes, né? São duas perguntas muito interessantes. Vamos lá. Eu vou falar do Gripen primeiro, começar pela sequência da sua pergunta. O projeto Gripen, na verdade, ela surge o quê? O projeto chamava FX2, né? O que é FX? FX, o X é fighter, né? Fighter no sentido de caça, né? O Brasil usa um padrão de simbologia da OTAN, né? Eles seguem nesse sentido o fighter como caça, e o X é quando você tem um projeto, então é o F o quê? Né? Ou C, se for um avião de transporte, CX, se for um helicóptero, HX, e assim por diante. Você começa o projeto ainda no final da década passada, do século passado, a necessidade do Brasil substituir aviões de caça, entra num projeto de aquisição, de concorrência, de licitação, que era o projeto FX, esse projeto se encerra logo no 2004, eu posso estar falando aqui, 2004, 2005, ele é suspenso, esse processo. O Brasil compra alguns aviões militares de segunda linha, para completar a frota, atualizá-los, e depois ele reinicia um novo projeto, que é o projeto FX2, que é a sequência. Então, para entender um pouco. Então, um projeto longo, um processo longo de aquisição. Posso falar, isso é o padrão internacional. De parar, voltar, entrar no processo de novo, isso daí não é novidade. Quem acompanha em âmbito mundial, verifica países que passam 20 anos aí procurando, vão comprar, não vão, daí os aviões perdem a concorrência, entram-se outros aviões no processo. Mas resumindo, no caso do Gripen brasileiro, 3 aviões entraram que nós chamamos de shortlist, isto é, de uma lista curta, que iam ser adquiridos. Foram pré-selecionados o Rafale da França, da Dassault francesa, o F-18 Super Hornet da Boeing estadunidense e o Gripen, que é uma versão nova, NG de Next Generation, da Saab sueca. Quando entrou nesse processo, como em todas as disputas, era uma disputa muito importante por 2 pontos. Primeiro, por uma questão econômica, são projetos de aquisições de bilhões de dólares. E o Brasil, naquele momento, era um dos poucos países que estavam realizando um processo de aquisição. Num momento de crise mundial, de baixa de aquisições, o Brasil era um dos poucos que estava sendo comprador naquele momento. Eu tinha muitos ofertantes e poucos compradores, se eu quisesse usar um termo econômico simples.
E os projetos militares de caça, eles vêm ficando cada vez mais complexos. Eles vêm incorporando cada vez mais tecnologia, cada vez mais complexos, cada vez mais caros, com tecnologias incertas. Então, o custo de desenvolvimento de um caça, eu falei, claro, do F-35, que foi o além do limite, e os próprios americanos sabem que passaram do limite com aquele avião com 55 bilhões de dólares. Mas qualquer projeto, aí são bilhões de dólares só de desenvolvimento. E não tinham compradores. O sueco só tinha a própria Suécia para comprar, o Rafale só tinha a França comprando naquele momento, e o único que tinha um pouco, mesmo assim, o F-18 estava basicamente na mão só dos Estados Unidos, com uma possível venda naquela época para a Austrália, de alguns aviões. O Brasil ele entra para comprar 36 aviões com opções demais, possivelmente. E entra uma disputa grande, porque também, além da disputa econômica que eu acabei de dizer, é uma disputa geopolítica. Comprar um avião militar, você significa, de certa maneira, um alinhamento, porque um avião militar ele é utilizado de combate, ele é utilizado em linha de frente por, em média, 3 décadas, pelo menos. Então, é um alinhamento militar que você vai fazer uma parceria com quem você tem um alinhamento por pelo menos 3 décadas. E nessa disputa, você tem 2 grandes concorrentes, que eram os franceses e os americanos, pela própria questão de potência econômica, geopolítica, e você tinha, alguns colocavam, né, uma concorrente por fora, que era a Saab. E aí, qual o critério de escolha do avião? Se eu fosse olhar, por exemplo, por questões geopolíticas, havia talvez uma questão de um interesse muito grande pelo avião francês. Uma questão de naquele momento, de uma aliança, de uma proximidade geopolítica com a França. Se eu fosse olhar uma relação custo-benefício mais, ou como diz o colega meu, se eu fosse usar a carta do trunfo lá para ver qual que voa mais rápido, aquela coisa, né? Obviamente, o avião americano, em relação custo-benefício, seria um avião talvez mais adequado, mais robusto, né? Mas o Brasil foi por uma escolha correta que a própria Força Aérea fez. Ela faz uma análise de um produto que fosse tecnologicamente sofisticado e adequado, porque o Brasil precisa para o futuro, não era nem para o presente, para o futuro, mas de um produto que ela pudesse absorver a tecnologia, que ela pudesse operar com autonomia. Então, a Força Aérea ela tem uma preocupação muito grande, que é um grupo importante, chama-se COPAC, que é uma comissão que eu tenho, que é exatamente que faz a licitação, a compra. Então, quando nós vamos em compra pública, nós economistas, pessoas que trabalham com a área de economia industrial, pensam muito na compra pública, é importante, é muito interessante, só que se eu não fizer bem feito, se eu não souber fazer essa compra pública, de nada adianta. E a Força Aérea conseguiu desenvolver, desde os anos 80, a COPAC, com competência para avaliar isso. E ela fez uma avaliação técnica muito bem detalhada e elaborada, da qual eu tive apenas acesso à parte, até porque grande parte dessas questões são confidenciais, e aonde ficou, eles publicavam que, tecnicamente, o Gripen era o avião mais adequado, seja numa relação custo-benefício para nós operar, mas principalmente por ser um avião que eu tinha capacidade de absorver tecnologia, por um motivo até simples. O avião francês e o avião americano, independente da questão deles quererem ou não nos oferecer a tecnologia, eram aviões prontos. O avião sueco era um avião em desenvolvimento. Então, o Brasil ele entra num projeto em desenvolvimento. Ele atrasou. Nós atrasamos. O problema quer dizer, nós fizemos a escolha certa, mas eu colocaria uma escolha atrasada, de certa maneira. Por que de certa maneira atrasada? Em 2009, vamos contar uma história que eu acredito que é muito interessante. Em 2009, todas as empresas em disputa, eu tive a oportunidade de conhecer essas empresas no período da disputa e ter contato com todas elas, e eles iam fazer contatos, parcerias com empresas brasileiras. Olha, se eu ganhar a concorrência, você vai me fornecer, você será um fornecedor, todas elas passariam pela Embraer como uma integradora. A sueca vem no Brasil e uma das coisas que ela fez, ela contrata a empresa AKR para desenvolver a aeronave, para ser uma empresa de engenharia, para auxiliar, independente da escolha. Olha, eu estou precisando de engenharia e vocês são fornecedores. Eu contrato vocês agora para participarem do projeto, mesmo, eu não sei se vai, num momento em que ninguém, vou ser sincero, a grande maioria não apostava
que o Gripen pudesse ser vitorioso por questões geopolíticas, etc. Naquele momento de 2009, estava muito mais claro que parecia que o avião francês ganharia. Depois, ficou no início do governo da presidenta Dilma que o Hornet americano, o Super Hornet, ganharia. E, num momento importante, é colocado e o Gripen vence. Então, eu tinha uma empresa brasileira que ele foi eleito como digamos, decidido como o avião escolhido em 2013, eu já tinha uma empresa trabalhando no desenvolvimento do projeto desde 2009. A partir de 2013, as outras empresas brasileiras, obviamente encabeçadas pela Embraer, a Embraer passa a ser coproprietária do projeto. Ela vai passar a ser coproprietária. Vou dar um exemplo. Ele vai ter uma versão de 2 lugares, que nós chamamos de biplace ou biposto. Quem vai desenvolver a versão de 2 assentos é a Embraer. Em compensação, eles passam a ser coproprietários do projeto. Então, do ponto de vista você não está aprendendo a transferir, passa a ser uma design authority, que eles chamam. Isto é, a Embraer vai ter competência para alterar o projeto, para fazer o projeto e alterar o projeto no futuro. Quer dizer, isso daí não é apenas a cópia de um projeto, você tem a competência de modificar o projeto da aeronave. Fora empresas como a AKR, fora a El Sistemas, que entra com o sistema de display. Para ter uma ideia do display do avião, ele é o único monitor touch. Só tem 2 aviões no mundo que tem esse avião. O primeiro é aquele de 55 bilhões de dólares. O segundo é o Gripen brasileiro, porque os suecos não queriam isso. Eles iam usar o equipamento da Rockwell Collins americana, que eram 3 monitores, que era o modelo anterior. E na hora que eles veem um modelo brasileiro que é feito foi desenvolvido por uma subsidiária brasileira, não só aqui, é claro, a israelense Elbit, a subsidiária a El Sistemas de Porto Alegre, os próprios senhores falaram também, agora nós vamos incorporar esse modelo no nosso Gripen. Então, o Gripen, ele é um avião também brasileiro. E também tem parte do seu desenvolvimento, parte da sua aviônica, mesmo o Gripen sueco, que passou pelo Brasil. Então, por isso que eu coloco, e 5 bilhões de dólares no projeto, isso daí, incluindo a compra. Então, do ponto de vista de aquisição, nós estamos comprando um avião que tecnologicamente avançado, do ponto de vista militar, tem um poder de dissuasão que não fica atrás dos outros, e com uma transferência de tecnologia importante. Desculpa me alongar. Não. Sua segunda pergunta, como é que eu faço? O que houve, no caso, foi uma empresa que é fornecedora ia fazer a integração dos radares, era uma revendedora e, de alguma maneira, tinha alguma competência em desenvolver radares, inclusive meteorológicos, que ela ia ser a empresa que ia fazer a parte dos radares integral. O radar, na verdade, é um radar italiano que vai ser utilizado, de uma empresa italiana. Ela integra, né, um sistema complexo, não vai integrar. O importante é ter a capacidade de integração. Ela adquiriu. Até que ponto isso foi negativo? Não era uma empresa que tinha importe tão grande, não tinha importância. Precisaríamos até analisar um pouco mais o porquê que foi isso. Mas, por outro lado, ela investiu e capacitou a AKR. Como a AKR lá atrás, ela passou a ser sócia da AKR, mas uma sócia minoritária, investindo na AKR. Então, inclusive, a fábrica de aeroestruturas do Gripen, que chama-se SAB Aeroestruturas, chama SAM, que fica em São Bernardo do Campo, a AKR tem uma participação minoritária nessa fábrica. Então, de alguma maneira, você tem uma parceria aí que foge um pouco do controle. Agora, o que você colocou é uma questão importante. Chave. Até que ponto eu colocar uma empresa estrangeira transferindo tecnologia para subsidiária aqui, ou para uma empresa que ela venha adquirir, isso é vantagem ou não? E aí eu acho que esse é um ponto que tem que ser debatido. Eu acho que em alguns setores, eu vou dar um exemplo que aconteceu, por exemplo, em veículos blindados. O Brasil contratou uma empresa chamada Iveco, que era subsidiária da Fiat, e tinha produção de veículos militares na Itália, importante,
para fabricar veículos militares no Brasil. Olha, nós queremos um blindado, mais ou menos nessas condições, o Exército não era o que tinha lá, ela adaptou o projeto, não é que adaptou, fez até um projeto novo, que é um projeto Guarani, e produz o projeto no Brasil, e é uma subsidiária da Iveco. Até que ponto uma empresa brasileira não poderia ter feito isso? Até que ponto que seria vantagem ou não eu ter desenvolvido, por exemplo, uma outra empresa, não vou citar nome aqui, mas uma outra empresa brasileira que pudesse fazer isso. Ou não, de repente, poxa, mas fabricar um veículo blindado é algo que é uma tecnologia relativamente simples, para nós isso não é importante. Então, algo que eu acredito que é muito importante na defesa, e não só na área de defesa, mas na área de defesa isso é premente, é decidir o que nós temos, o que nós podemos negociar e o que nós não podemos negociar. Não falo, como dizem os especialistas, né? O mais importante numa negociação é saber o que é inegociável. Né? Então, eu acredito que no caso do Brasil seria muito importante, isso não está claro, é importante saber, olha, até aqui o Brasil pode negociar. Esses sistemas, ou esses sensores, essa empresa, eventualmente pode ser comprada de uma empresa do exterior, ou ser feito por uma subsidiária, por N motivo. Por exemplo, escala, ou por ser uma tecnologia já consolidada. Pode ser pensado. Por exemplo, fabricar veículos blindados, até que ponto que uma subsidiária como a Iveco é ruim? Não sei. Agora, muitas vezes fabricar a criptografia, mesmo que seja uma empresa de 15 pessoas, talvez seja do ponto de vista militar, muito mais estratégico eu proteger aquela empresa de 15 funcionários que tem o controle da tecnologia da criptografia ou do software, do que talvez uma empresa que fabrique um veículo blindado, que, digamos assim, é uma tecnologia relativamente simples. Então, o importante é saber o que é inegociável do que é negociável. Isso nem sempre está claro. Agora, claro, quanto mais puder ser feito aqui por empresas nossas, melhor, né? Claro que seria vantajoso, né? Quanto mais puder ser feito, melhor. Sem dúvida. Marcos, essa entrevista que está super completa, assim, eu gostaria que ela fosse apenas a primeira, né, uma primeira participação sua aqui na Revolução Industrial Brasileira, inclusive porque existe hoje no Brasil um certo desapreço, né, pelos temas que conectam, né, defesa e indústria, né? A gente já labuta muito para tentar trazer de volta o tema da indústria, né? Mas quando você tem uma campanha feita na imprensa, né, contra o orçamento de defesa em detrimento de outros, né, como se fossem coisas que competem entre si, né, dentro desse marco, né, de pensamento que o neoliberalismo colocou no Brasil, né, de que, né, o certo é investir só apenas nas áreas essenciais e deixar essa coisa de política industrial para lá, blá, 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 né, acaba criando um certo risco, né, para esse elenco de projetos tão fundamentais para a economia e para o desenvolvimento do Brasil que a gente está conversando nessa entrevista. E eu queria terminar, né, já te convidando para próximas vezes a gente continuar a nossa conversa, terminar com a seguinte pergunta: você também vê, né, a formação de uma opinião contra, né, as políticas de desenvolvimento de defesa, sejam elas industriais, sejam elas, né, orçamentárias, no Brasil de hoje? Olha, isso me preocupa muito com a maneira como essa discussão é levada. Né? Eu acho que é claro que num país como o Brasil, com severas restrições que nós temos de um país de desenvolvimento, com as nossas limitações, o orçamento público, né, seja ele qual for, ele deve ser pensado de uma maneira a evitar problemas, evitar, digamos, usar a palavra ser bem empregado. Agora, ser bem empregado não significa uma limitação, como é que ela é colocada, de uma visão no qual eu coloco um teto, e literalmente o teto foi colocado, né, não é apenas uma retórica, você coloca literalmente um teto, aonde você passa a discutir se o que o Brasil precisa, se precisa as pessoas precisam de educação, ou de saúde, ou de segurança, ou da defesa nacional, como se fossem elementos nos quais eu posso escolher. Não há escolha. Um país só vai conseguir se desenvolver se ele tiver uma capacidade de dissuasão. Ele só vai conseguir se desenvolver se ele tiver uma saúde, né? Vejamos agora na pandemia. Olha,
o impacto que nós estamos tendo, e o Brasil, graças ao SUS, né, graças a ao SUS, nós não estamos vivenciando uma situação de colapso do sistema. A não ser em alguns pontos, em alguns momentos específicos, nós colapsamos muito especificamente. Em outros países até avançados chegaram a ter colapsos. Quer dizer, não estou defendendo... Quer dizer, apesar da abrangência e dessa que nós estamos tendo, do ponto de vista de sistema de saúde, graças à saúde pública, nós não entramos em colapso, como outros países estão entrando, né? Então, essa escolha é uma escolha falsa. É uma escolha da qual eu pudesse imaginar que o Brasil pode se desenvolver só com educação, só com saúde, ou só com defesa também, dos dois lados. Por isso que eu trouxe aquela questão da defesa e desenvolvimento. Eu acho que ela é válida também, se eu quisesse imaginar, não só como uma moeda, defesa, mas como se fosse um conjunto, onde eu preciso dos recursos para a educação, onde eu vou precisar para a infraestrutura. Imagina um país como o nosso, toda a questão de transporte, questão de... coloca agora, por exemplo, essa gap social também nas informações, no sentido da informática, da tecnologia da informação, onde uma classe mais avançada, os filhos têm condições de estudar, né, oportunidade via internet, se manter, e os das classes mais baixas não têm, porque eles não têm um recurso para ter uma rede. Então, é exatamente esse ponto. E eu acredito que esse ataque é um ataque também, sim. Quando eles atacam, um ataque ao desenvolvimento do Brasil, um ataque... não, eu sou contra o orçamento. Espera um pouco, vamos analisar o orçamento de defesa. O que está errado? O que tem de problema nesse orçamento? Então, vamos analisar o orçamento de defesa. Onde que está tendo algum excesso, está tendo algum gasto de desperdício, vamos procurar gastar mais? Sim, a transparência é fundamental. Mas deixar de gastar em projetos estratégicos de defesa, como se eu pudesse fazer uma escolha com outros setores que também são tão importantes, estratégicos, como saúde, educação, segurança, é uma falsa escolha que, no fundo, leva ao nosso não desenvolvimento. Muito bem. Professor Marcos Barbieri, da Unicamp, grande conhecedor, como vocês viram aí, né, das áreas de defesa, base industrial de defesa e também do Complexo Industrial Aeronáutico Brasileiro, muitíssimo obrigado. Eu quero que esse fique sendo apenas o primeiro encontro, assim, foi uma honra entrevistá-lo, e eu queria deixar aberto aí uns segundos finais aí para suas considerações últimas, se quiser fazer, fica à vontade. Fausto, o que eu tenho é só agradecer, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado de você estar trazendo esse tema, principalmente, digamos, rompendo essa bolha, digamos, a área que trabalha com a área econômica de defesa, economia de defesa é uma área bastante, infelizmente, restrita, e isso é importante que isso seja discutido, e você tem todo esse mérito de estar trazendo essa discussão, muito honrado por estar aqui no seu canal e poder participar. Muito obrigado. Ok. Pessoal, vocês então que acompanham a Revolução Industrial Brasileira, então lembre-se, agora tem o site, né? O endereço dele está aqui no comentário fixado abaixo, mas eu posso falar ele para vocês, é a sigla de Revolução Industrial Brasileira, RIB, RIB.ind, não poderia deixar de ser, .br. Então, rib.ind.br, acesse, todo dia eu tento colocar lá algum material novo que te esclarece melhor, te traz informações que a imprensa comercial não traz, e aqui com o canal a gente vai estar integrando, né, sempre mais a mídia audiovisual com a mídia escrita para inundar a internet com a defesa do desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.